Alô, amigos da Minas, um grande abraço, chegando então na manhãzinha dessa sexta-feira para falar de futebol na resenha primeira edição. Claro, já repercutindo os jogos de ontem, já falando da rodada que já se reinicia, Mundial de Clubes, o Galo, o Cruzeiro, todo mundo. Para de Ferraço, solução em ferragem armada, Carnes e Rufos, você pode ligar então para 373-222-1101 ou no contato arroba deferraço.net. Na JK 170 Centro, não perca dinheiro, não perca tempo, de Ferraço, lembra você. Bom, a rodada do Brasileirão, a 34ª rodada, ainda será fechada hoje e tem um jogo adiado para o dia 17. É aquele jogo do Palmeiras que está lá do mundo disputando a reta final do Mundial de Clubes. Então tivemos ontem 4 jogos, 3 aliás, melhor dizendo, todos eles com muita importância. O Brasileirão, por exemplo, pode ter uma definição final hoje com relação ao descenso, mas o resto todo mundo briga por alguma coisa. Como o jogo é ainda hoje, o Botafogo tem que brigar, nada definido por enquanto. Vamos lá então? Ontem no começo da noite o Fortaleza venceu de virada o Curitiba, placar de 3-1. O Curitiba então fica plantado na vice-lanterninha, 8 pontos abaixo da salvação, rebaixado o Curitiba, e o Fortaleza continua na briga, 38 pontos ganhos, e o Vasco perdeu do Flamengo, 2-0, o Flamengo briga agora diretamente com o Internacional pelo Caneco. O Vasco que perdeu o Clássico, ele tem apenas 2 pontos acima da salvação. Qual que é o próximo jogo? Fortaleza e Vasco, decisão. Tivemos o Atlético do Paraná quebrando essa incrível sequência de vitórias do Internacional, 0-0 em Curitiba ontem. O Atlético do Paraná está ali na zona sul-americana, tentando chegar a um G8, se tiver G8, e o time do Internacional vê a diferença cair de 2 apenas para o Flamengo, mas está na frente. E um detalhe, né? Vai ter Inter e Flamengo na penúltima rodada. Tá certo? E o jogo de hoje começa às 8 da noite, é Botafogo e Sport no Engenhão, Rio de Janeiro. O Botafogo e Lanterninha, 24 pontos ganhos. O Sport é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento com 35. São 12 pontos de frente. O Botafogo está 12 pontos atrás do Bahia, que é o primeiro time a se salvar. E, claro, o Botafogo, se empatar hoje o jogo, se empatar, está rebaixado. Então não tem saída. O empate diante do Sport, Botafogo é a primeira definição, rebaixado. Já crava o seu rebaixamento. É ele e o Curitiba rebaixados, não tem jeito. O que acontece é que o Goiás vem reagindo e o Goiás hoje tem 4 pontos apenas atrás do Bahia. Ganhou do Galo, tem uma sobrevida. E o Sport 35, Bahia 36, Vasco 37, Fortaleza 38. Esses 4 times vão brigar, digamos, pela última vaga do descenso. O Sport, se ganha hoje, joga o Bahia no rebaixamento. Então, amigo, a briga lá por baixo é bem complicada. Vamos lá para cima, então. O Internacional empatou. Depois de 9 vitórias seguidas, ele não ganhou. Empate fora de casa, ele chega a 66 pontos ganhos. Flamengo venceu. Flamengo então chega a 64, apenas 2 pontos abaixo do Internacional. Na penúltima rodada tem Flamengo e Internacional. Olha que jogão, hein? O título hoje então tá muito pro Inter, muito pro Flamengo. Até porque haverá um encontro entre os dois, aí pode ser definição do campeonato. O Galo ficou com 6 pontos abaixo do Internacional. Vão faltar 12 em disputa. A metade dos pontos, o cara tem que tirar a diferença. Se tivesse ganhado do Goiás, amigo, a diferença de 3 pontos só. Hora que equivaleu a derrota para o Goiás. São Paulo, 8 pontos abaixo, está fora. Então, Inter e Flamengo. Hoje o caneca é para os dois. O Galo, uma esperança mínima, mas ainda tem. São Paulo não. O G4, grupo dos times que irão para a Libertadores via Brasileiro, já faz de grupos. Inter, Flamengo e o Atlético e mais o São Paulo hoje. Aí, como o Fluminense tem 2 pontos só abaixo do São Paulo, ele pode ameaçar o G4 do São Paulo. Palmeiras e Grêmio. Palmeiras não conta, porque já é campeão da Libertadores. O Grêmio, se vencer do Palmeiras a Copa do Brasil, não conta. E aí, então,
nós vamos ter os 4 primeiros direto na Libertadores e mais o Palmeiras e mais o Grêmio, se o Grêmio for o campeão da Copa do Brasil, ok? E aí você abre o 7º lugar e o 8º lugar para vagas indiretas. E hoje o 8º é o Corinthians. Vamos colocar o Grêmio, por exemplo, como equipe que possa ganhar a Copa do Brasil. Então entra o Fluminense. É assim a briga. A zona sul-americana, hoje ela é composta de Corinthians, porque tem uma distância de 5 pontos do Corinthians para com o Grêmio, né? Então Corinthians, Bragantino 47, Atlético do Paraná 46, Santos 46, vai jogar o compromisso que tem pela frente, que é contra o Corinthians, Ceará 45 e Atlético de Goiás 45. Esses times estão garantidos hoje na Sul-Americana, ok? Então você tem briga pelo Caneco, Inter, Flamengo, talvez o Galo, o G4, além dos 4 primeiros, Fluminense, Palmeiras, Fluminense está na parada com o Corinthians. Você tem hoje, por exemplo, o grupo da Sul-Americana, já bem definido. O que pode acontecer é alguém pular da Sula para Libertadores, né? E vem rebaixamento. 14º lugar, Fortaleza, 38, 3 pontos a mais do rebaixamento, da zona de rebaixamento. Vasco, 37, 2 pontos a mais. Bahia, 36, 1 ponto a mais. E o Sport abre o rebaixamento, 35, 1 ponto a menos. O Goiás, 4 pontos a menos. Curitiba rebaixado praticamente 8 pontos a menos. E o Botafogo, 12 pontos a menos. O Botafogo se empata hoje com o Sport, ele já está rebaixado. Fortaleza, Vasco, Bahia e Sport, em tese, brigarão contra a última vaga do rebaixamento. O rebaixamento, então, muito cravado para o Goiás e definitivo para Curitiba e o Botafogo. O Atlético, então, perdeu a grande chance de parelhar com o Internacional. Se tivesse ganhado do Goiás, amigo, a diferença apenas de 3. Ele ficaria 1 ponto do Flamengo, 3 do Internacional. Como perdeu, fica 6, praticamente fora do título, então. Assim vai seguindo esse brasileiro. Vamos chamar, então, aliás, o Galo hoje, ele apresenta Hulk, hoje à tarde, a imprensa, e notas, segundo o Super Esportes, o Sampaoli já tem em mãos o projeto, não proposta, o projeto do Olympique de Marseille da França. A imprensa francesa, portuguesa e a espanhola cravam que o Olympique de Marseille levará o Sampaoli para lá. Segundo o Super Sport, tem reunião hoje, depois da apresentação do Hulk, reunião do Sampaoli com a diretoria do Atlético. Diretoria, na verdade, aqueles 4 caras ricos, né? Renato Salvador, Ricardo Guimarães, Rubens Menin, Rafael Menin, que pagam tudo no Atlético. Segundo o Super Sport, terá uma reunião hoje para se falar disso aí, se ele segue ou não. E o São Paulo estaria muito satisfeito com a torcida que está pegando o pé dele. E a diretoria não cobra, a torcida começou a cobrar. E ele é aquele, não tá bom não, estou indo embora. Ricardo Lasmar, e esse Galo, hein, senhor? Perdendo a chance única para ganhar o brasileiro. Bom dia, Ricardo. Olá, bom dia, Lima, bom dia para você ligado aqui na Minas, nessa sexta-feira, final de semana, sextou. Pois é, rapaz, essa rodada do meio de semana é onde o Atlético, mais uma vez, perdeu a grande chance de embolar ali na frente com o Flamengo e com o Inter. Fez um jogo muito abaixo da crítica. A gente até falava que não dá para entender. Parece que o time do Atlético não treina, um time que não tem definição de jogo, não tem padrão. O treinador inventa 1001 coisa. Agora está começando a sofrer uma pressão. Parece que já está acertando com o Olympique de Marseille. Então, para muita gente, até para mim mesmo, acho que já era hora do Sampaoli procurar outros caminhos, porque ele não deu certo aqui com o Atlético, não consegue dar padrão de jogo e não consegue treinar. A impressão que a gente tem é que realmente ele não treina nada com o time do Atlético. Nada. Então, e o Atlético não aproveitou, porque o Inter empatou com o Atlético Paranaense na noite dessa quinta-feira. Então a gente... isso aí já era mais ou menos até esperado, porque o Inter em 29 vitórias seguidas, né? Ninguém consegue disparar tanto. Então o Inter aumentou 1 ponto, agora está 6 pontos na frente do Atlético. E o Flamengo ganhou do Vasco, também era uma coisa completamente esperada.
foi para 64 pontos, aproxima do Inter. Então a coisa a briga está começando a virar Inter e Flamengo. Eles ainda tem um jogo ainda, vão se enfrentar. Então se mantiver essa distância de 2, ou pode até cair, o jogo entre Flamengo e Inter pode ser um jogo decisivo para esse campeonato brasileiro. E o Atlético fica correndo por fora ali por trás. Vai jogar agora só na quarta-feira contra o Fluminense. Então tem rodado no final de semana que ainda pode aumentar essa diferença. Quer dizer, o Atlético vai se complicando muito pelos próprios erros. Por ele mesmo vai se complicando. E a gente não vê, sinceramente, nenhum tipo de melhora, nenhum tipo de coisa diferente que o Atlético possa apresentar. Vai jogar com o Fluminense quarta-feira. O São Paulo, na entrevista dele, falou que coloca o time em campo de acordo com o adversário, de acordo com o esquema do adversário, ele faz as suas mudanças, as suas colocações, mas no final das contas fica a mesma coisa, o time joga do mesmo jeito, é um time destreinado, preparado. No jogo de quarta-feira o Atlético terminou o jogo com muito ar de jogadores de campo, ninguém sabia a posição de nada, e fica desse jeito, a gente não vê perspectiva não. Mas pode, né? Pode. O Atlético ainda vai pegar ainda, né? Depois do Fluminense, ainda vai pegar mais times aí que estão na parte de baixo, mas ele tem se dado mal com esses times que estão mais embaixo, até chegar na última rodada contra o Palmeiras, que pode ser um jogo também decisivo. Vamos ver o que vai acontecer. Então o Atlético, mais uma vez, dessa bobagem, podia estar ali a 3 pontos do Inter, a 1 do Flamengo, mas, como sempre, né, eu coloco a culpa aqui no senhor Jorge Sampaoli, porque os esquemas que ele está arrumando não está dando certo, não deu certo, e ele até agora, no meu modo de entender, não mostrou nada. Tá certo? Um abraço para todos então, bom final de semana para todo mundo e até a próxima. Obrigado. Beleza, então, Ricardo, o Galo não joga esse final de semana, tá? Pedido da televisão, o jogo com o Fluminense, que seria neste domingo, 4 horas, do Rio de Janeiro, passou para quarta-feira que vem, 9h30. Então o Galo não joga agora no final de semana. O jogo então será com o Fluminense na quarta-feira de semana que vem, às 9h30 do Rio de Janeiro. Aí a briga é a seguinte: o Flamengo joga com o Sport, com o Bragantino, aliás, o Inter com o Sport. O Galo, se quiser, ainda dá para secar, 6 pontos tem que ganhar. Passando então para o Cruzeiro, a Série B já definida, o Cruzeiro então com Felipe Conceição, a nova diretoria e nova comissão técnica, melhor dizendo, já com contratações. Faltam apenas exames médicos, assinatura de contrato, tá? O Cruzeiro já contratou, já está acertado, tranquilamente, sem nenhum problema, com o Marcinho, camisa 10 do Sampaio Corrêa, 25 anos de idade, foi a grande sensação de Sampaio lá do Caio Dantas nessa temporada, e com o lateral esquerdo e meio e volante Alan Ruschel, o jogador da Chapecoense. Este faz 31 anos agora, neste ano de 2021. Os jogadores chegarão na segunda-feira a Belo Horizonte para assinar contratos. Claro que a gente fala Alan Ruschel, fala numa lenda, numa liderança total da Chapecoense, time campeão da Série B. O Ruschel foi o capitão do time, liderou a equipe que estava sem salários, com direito de imagem atrasada quase 2 anos. É claro que a presença do Ruschel, sobrevivente do acidente da Chape 2016, peça importante que vem. E especulações, então, dando conta de Léo Gamalho, que é do Série B, Carrasco do Cruzeiro, há 2 anos, tá voltando da Arábia. A especulação que já teria acertado com o Cruzeiro, e também o Cruzeiro buscando Lucas Crispim, o meia do Guarani de Campinas. Então, aquele grupo do Cruzeiro, você pode ter certeza: Fábio, Cáceres, Rabô, Manuel, Paulo, Matheus Pereira, Adriano, Sobis, esses caras são a base do Cruzeiro hoje. Claro que vai haver aquela conversa lá com o Zé Eduardo, jogador, foi muito sucesso no América de Natal, que pertence ao Cruzeiro, vai ser conversado. E também vamos ver o que se fazer com o Claudinho, com o Giovani, se vão continuar ou não, e os meninos da base, né? O Cruzeiro então não deve ficar, mas com o Léo, com o Dedé, o Kaká já está vendido, o Sassá já foi negociado, Patrick Bray sai, Jadson sai também, vê Moreno, Thiago Stênio, Moreno, por exemplo, deve sair, Wellington, os meninos são da base, Ayrton, aí, mas é pouca gente para ficar, e devem chegar de 10 a 13 atletas. Os primeiros são Marcinho
e Alan Ruschel, e especulações no momento para Léo Gamalho e o Lucas Crispim. O assunto agora então, o Cruzeiro então está de férias, tá? O jogador só vou apresentar daqui a 12 dias, estreia o Cruzeiro no dia 28 deste mês de fevereiro no Campeonato Mineiro contra o Uberlândia em Belo Horizonte. Então, meus amigos, é o seguinte, agora é o que rola. Mundial de Clubes, então já temos definido o jogo 1 e 2 da semifinal do Mundial de Clubes. Tivemos então nesta quinta-feira 2-1, o Tigres venceu de virada o Ulsan, e o Tigre então vai enfrentar o Palmeiras, será domingo 3 da tarde, e na segunda-feira o confronto é o Al-Ali do Egito, venceu 1-0 o Al-Duali, que é o time lá do Catar. Então o Al-Ali vai enfrentar o Bayern de Munique. Se passarem Palmeiras e Bayern, a final seria Palmeiras e Bayern de Munique na quinta-feira que vem, exatamente quinta-feira que vem, às 3 da tarde, essa situação do Mundial de Clubes. Bom, só para agendar, como o Cruzeiro não joga, porque está de férias também, e o jogo do Galo está adiado de domingo para a próxima quarta-feira, então a gente volta a falar de futebol na quarta-feira, transmitido Fluminense Atlético. Claro que a gente fica sabendo no domingo e na segunda-feira se teremos Palmeiras e Bayern de Munique realmente fazendo a final na quinta-feira. Se o Palmeiras, aliás, passar com o Bayern de Munique ou com o Al-Ali, a Minas transmite então Palmeiras na final na quinta-feira que vem, tá certo? Então é isso, compromisso de transmissão, quarta-feira o Galo, na quinta, se tudo der certo, o Palmeiras com o Bayern de Munique seria uma baita da final. Então, meus amigos, a gente deseja um bom final de semana para todo mundo, programação da Minas é papo reto, ok, pessoal? Grande abraço!